Já aconteceu com você de entrar em um ambiente e, de repente, o ar parecer mudar? Como se algo invisível tivesse se deslocado, silenciosamente, sem alarde, mas com força. As conversas desaceleram, alguns olhares se voltam para você, outros evitam. E você não disse nada, apenas chegou. Não é arrogância, não é autopromoção. É algo mais sutil, mais antigo. É sua presença. Muitos sentem isso, mas poucos compreendem. A sensação de carregar algo que antecede as palavras. Um campo invisível, mas real, que perturba, conforta ou desperta. Para Carl Jung, isso não era misticismo vago. Era a expressão viva da psique, da energia psíquica que transcende o corpo e comunica diretamente com o inconsciente dos outros. Neste vídeo, vamos explorar a natureza dessa presença que silencia. Há caos, não por imposição, mas por coerência. E por que ela pode assustar profundamente aqueles que ainda vivem no ruído interior. Vamos falar sobre aura, autenticidade, sombra e o impacto silencioso de quem não precisa de palavras para tocar o mundo. Então, se você sente que sua energia chega antes de você, se já foi mal interpretado apenas por ser inteiro, se vive o paradoxo de atrair e repelir ao mesmo tempo, este conteúdo é para você. Curta, comente, compartilhe e fique comigo até o final, porque no fundo essa presença que tanto assusta é a mesma que cura. Há um ponto na jornada onde você para de tentar se explicar, onde você compreende que sua presença não é sobre causar uma boa impressão, mas sobre emitir uma vibração fiel à sua verdade. E nesse instante, algo muda. O mundo passa a reagir a você de forma diferente. Alguns se aproximam com os olhos cheios de reconhecimento. Outros se retraem, sem saber por quê. É o poder do invisível. O que Jung chamou de self, o centro organizador da psique, onde ego e essência se integram. Quando esse centro começa a se manifestar com clareza, você não precisa mais gritar para ser ouvido. Sua coerência faz o trabalho. E isso não é bem-vindo por todos. Porque a coerência silencia o caos. E o caos, muitas vezes, é o que sustenta as máscaras sociais. Sua presença inteira, verdadeira, sem personagem, revela o que os outros ainda lutam para esconder. É por isso que às vezes você assusta, mesmo sem querer, mesmo com o coração aberto, mesmo com intenções pacíficas, porque sua existência desperta aquilo que está adormecido nos outros, e o despertar, para muitos, ainda é uma ameaça. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos aparece fora de nós como destino. E muitas vezes esse destino tem o seu rosto. Você se torna o espelho onde o outro se enxerga sem filtros. A luz da sua alma expõe as rachaduras nas fachadas alheias, não porque você as aponta, mas porque você existe, inteiro, vivo, alinhado. E o alinhamento é raro. A maior parte das pessoas aprendeu a sobreviver fragmentada, desconectada da própria essência. Quando você chega com o campo vibracional limpo, quando sua energia não está mais ocupada em se proteger ou em agradar, você se torna incômodo para quem ainda vive em guerra consigo mesmo. É nesse ponto que começam os julgamentos sem lógica, as reações desproporcionais, o desconforto silencioso, as distorções. Sua presença é confundida com arrogância, sua firmeza com frieza, sua clareza com ameaça. Mas nada disso é pessoal. São as sombras tentando se proteger da luz. A aura é, nesse sentido, mais do que um campo energético, é uma linguagem. Ela fala antes da boca. Ela entrega o que há de mais verdadeiro em você. E quando há verdade, não há mais espaço para o jogo social inconsciente. É aí que o caos se sente ameaçado. A presença que silencia não precisa dizer "veja-me", ela apenas é. E isso é insuportável para quem ainda precisa ser visto para se sentir real. O silêncio que você carrega é cheio. É o silêncio da alma que já desceu às suas próprias profundezas, que já dançou com seus monstros e fez as pazes com sua escuridão. Esse silêncio tem densidade. Ele não foge. Ele não se desculpa por existir. E por isso ele desarma. Você percebe isso nos detalhes, nos olhares que se desviam, nas palavras que gaguejam perto de você, no ambiente que muda sem explicação. É como se o campo psíquico coletivo se reorganizasse à sua volta. Você
Não quer dominar, mas sua simples presença desloca estruturas. Isso é arquetípico, é ancestral. É o curador silencioso entrando na tribo, o espelho caminhando entre os outros. E isso pode ser solitário. Sim, o caminho da coerência não é pavimentado de aplausos. É muitas vezes silencioso, incompreendido, cheio de projeções. Mas é também o único caminho que conduz de volta para casa. E a casa, aqui, é você. É o lugar interno onde o ego já não precisa gritar, porque está alinhado com a alma. É onde você não precisa convencer mais ninguém, porque você sabe, com o corpo, com o campo, com o espírito. Carl Jung afirmava que somos magnetizados por aquilo que precisamos integrar. Quando sua aura é forte, limpa, íntegra, ela magnetiza tudo ao redor. Mas nem todos estão prontos para integrar o que você desperta. Por isso, alguns fogem, outros atacam, outros ainda, silenciosamente, se transformam ao seu lado. É um tipo de presença que não precisa levantar a voz, porque ela já fala com tudo o que é. E isso silencia o caos, porque lembra o caos de que existe ordem possível, lembra o ruído de que existe verdade, lembra o inconsciente coletivo de que a alma pode, sim, habitar o corpo com inteireza. Essa é a sua força e, ao mesmo tempo, o motivo do estranhamento. Porque o mundo ainda se acostuma com personagens, e você já voltou a ser essência. O mundo exterior reage ao que está organizado por dentro, não porque você queira causar efeito, mas porque sua simples presença rompe os acordos invisíveis do inconsciente coletivo. A maioria aprendeu a sobreviver sendo o que esperam, ajustando o tom, calibrando o gesto, dizendo o que agrada. Mas você já não consegue mais fazer isso. E essa liberdade que você carrega, essa verdade silenciosa, vira um sussurro desconfortável no ouvido daqueles que ainda vivem anestesiados. Quando você não se esconde, você se torna um lembrete. Quando você não participa do jogo da dissimulação, você desestabiliza a cena, porque todo sistema resiste ao que o obriga a mudar. E nada obriga mais a mudança do que uma alma viva. Você não está mais interpretando um papel, e isso basta para que os outros percebam os próprios figurinos apertados. Jung dizia que aquilo que mais nos incomoda no outro é muitas vezes a projeção de algo não resolvido em nós mesmos. Assim, sua presença se torna um campo de revelação. Você não fala, mas fala. Você não acusa, mas expõe. Sem intenção, sem esforço, apenas sendo. E isso, paradoxalmente, é o que mais confronta. A ausência de esforço. Porque o ego gosta do controle, gosta de estratégias, de narrativas que o coloquem em vantagem. Mas sua energia desarma o controle. Ela não compete. E por isso mesmo, vence. Vence o jogo sem jogar, vence porque não está tentando. Apenas é. Essa coerência não veio fácil. Ela foi forjada nas noites em que você encarou a si mesmo, nos ciclos em que você quebrou, se refez e se viu, talvez pela primeira vez, sem máscaras. E o que emergiu desse processo foi presença. Uma presença que carrega cicatrizes, silêncios e vitórias invisíveis. Uma presença que fala de cura, mesmo sem prometer salvação. A aura, então, é só a consequência. É o reflexo de uma alma que já não precisa fingir. E por isso, ela silencia o caos, porque ela mostra que existe outro jeito de estar. Estar inteiro, estar em paz, estar em si. E mesmo que alguns se assustem, mesmo que o mundo tente te empurrar de volta para os moldes antigos, você já não cabe mais neles. Porque quem aprendeu a viver com a alma não aceita mais viver pela metade. Você já percebeu como sua simples presença revela verdades sem pronunciar uma só palavra? Como se, ao entrar em um lugar, você invocasse uma vibração que reorganiza, mesmo em silêncio? Essa é a assinatura energética de quem não finge mais, de quem se reconectou à alma e já não negocia mais com a própria luz. E sim, isso incomoda, porque quem ainda vive preso a imagens sente sua autenticidade como um abalo. E o mais curioso é que, quanto mais você se alinha, menos precisa fazer. Sua força está no que você já não carrega,
no que você deixou para trás, na leveza de ser quem é, sem precisar caber. A verdade é que o caos se alimenta da desconexão. E quando você aparece inteiro, o caos se retrai, se incomoda, se defende, porque sente que algo ali não será mais manipulado. Você não reage como os outros. Você não precisa provar nada. E isso, para muitos, é aterrorizante. Jung dizia que a individuação, o processo de tornar-se quem se é, inevitavelmente nos afasta da norma, não por rebeldia, mas por fidelidade interna. E quando alguém encontra esse eixo, essa centralidade silenciosa, ele se torna espelho do possível, da liberdade, da verdade. E o mundo ainda teme a verdade. Mas não pare, não recue, não modifique sua essência para ser mais palatável. Seu papel não é agradar, é despertar. Sua energia foi moldada na fornalha das noites escuras da alma. Ela tem peso, tem história. E onde você passa, ela deixa rastro. Um campo que permanece mesmo depois que você se vai. Alguns vão se afastar, outros vão se aproximar como se tivessem encontrado algo há muito perdido. Mas todos, sem exceção, serão tocados, porque a presença que silencia o caos também acende algo nos que estão prontos para lembrar quem são. Você não é ameaça, você é lembrança, você é convite. Você é aquele que, em silêncio, sussurra ao mundo. É possível viver com verdade. Se este conteúdo falou com a sua alma, curta este vídeo. Compartilhe com quem caminha nesse mesmo despertar e deixe um comentário abaixo com a frase: "Minha presença já fala o que minha alma aprendeu." Esse será o nosso sinal silencioso, entre os que reconhecem a si mesmos na luz do outro. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o que você é já é presença suficiente.